Olá, tudo bem? Nós estamos indo para a nossa 8ª aula já. Esse curso são 12 aulas, né? E nosso assunto de hoje são cores. Então, vamos tratar da questão da linguagem artística cor. A cor é uma das características mais amplas em termos de elementos visuais e também mais popular, né? Então vamos começar falando um pouquinho sobre os termos práticos da cor, tá bom? No final, como sempre, você vai fazer exercício, são 2 exercícios que vão ampliar bastante a sua relação com cores na questão da criação, na questão da percepção também, tá bom? Então eu gostaria de falar primeiro que a cor ela tem um entendimento da discriminação, ou seja, uma dimensão da discriminação. É um termo meio técnico para dizer o seguinte: a função primordial da cor é nos oferecer essa discriminação, ou seja, eu diferencio as coisas. Isso acontece na nossa retina, no nosso sistema nervoso. Então, se a gente pensa assim, nossa, será que as mesmas cores que eu vejo, meu vizinho vê, meu marido, minha mulher, minhas crianças, meus filhos veem a mesma cor que eu vejo? Então, sim, nós todos temos sistemas de percepção, né, fisiologicamente falando. Claro que existem disfunções, como por exemplo o daltonismo, mas não é o caso. A gente está falando da capacidade das pessoas verem cores iguais ou não. O que você acha? Você acha que todo mundo enxerga o azul da mesma maneira que você? Então é legal a gente... Será que todo mundo enxerga da mesma maneira uma linha de desenho, por exemplo? Então as cores, elas também entram na questão da percepção. Muitas vezes uma pessoa com um pouco desenvolvimento de níveis de percepção estético, ela vai chamar tudo que engloba o matiz vermelho de vermelho. É óbvio que dentro dessas teorias das cores já perceberam que existem muitas variações, vamos supor 40 tipos de vermelho, mas não se chegou à conclusão porque a nossa percepção e a relação entre uma cor e outra é o que determina a nossa própria percepção. Como assim? Você pode ver uma tonalidade de vermelho e o outro enxergar a mesma tonalidade de vermelho e não termos um vocabulário apropriado para esse mesmo vermelho. Existe sim a possibilidade de que o meu olho vê como o seu olho, porém a minha percepção, a minha relação com as cores, uma maneira mais subjetiva e pessoal e do meu desenvolvimento cultural, inclusive, pode me propiciar enxergar uma gama maior de cores ou de tons. Quando a gente fala cor, pigmento da tinta, do pó pigmento, ou a gente está falando, né, no caso da pintura, a gente também está falando da cor luz, ela tem o mesmo comportamento, tá bom? Nesse sentido de 3 dimensões, sabe? O que seriam essas 3 dimensões da cor? A gente chama a cor de matiz também. Então seria esse comportamento, né, do que a gente percebe do amarelo, que é o matiz, né, mais puro, a gente percebe o azul, a gente percebe o vermelho. Então, dentro do espectro de cores, eu vou colocar a imagem para vocês daqui a pouco, de um esquema de cores, mas eu não me baseio em esquema de cores quando eu estou criando, isso é a título de compreender como que elas foram organizadas dentro de um monte de teoria. Mas na prática, como que a gente utiliza isso? Como que a gente utiliza essa relação nossa com a cor? Isso é construído ao longo do tempo e da prática, né? E da percepção que a gente vai trabalhando. Bom, mas não vou fugir, vamos lá. Então, ainda falando das 3 dimensões das cores, a gente tem, então, o laranja, o verde e o violeta, né, que a gente conhece como as cores secundárias, e as cores que eu falei primeiramente, o vermelho, o azul e o amarelo, as cores primárias. Isso a gente estuda já na escola. Daí tem a questão de uma outra dimensão, que é a saturação. Então é a cor pura, que ela não se abala. Então vermelho, não importa o tom, não importa
quais incidências de outras cores tem sobre ela, ela não deixa de ser vermelha. E outra questão, a terceira dimensão, é a questão do brilho, dos valores tonais que a gente estava falando. Ou seja, da questão do claro e do escuro, como que influencia dentro de um campo, de um matiz. A gente falou do vermelho, né? Então, eu posso ter uma parede branca e um quadradinho vermelho. A luminosidade dessa parede branca em volta vai ter uma incidência sobre aquele vermelho e aquele vermelho sobre o branco, né? Mas essa proximidade, essa relação entre cores, elas atuam com uma determinada frequência, né? E são, inclusive, frequências de ondas mais altas, ondas mais curtas, e isso também você estuda no espectro de luz, que eu acho interessante estudar depois, separadamente, para você se aprofundar nessa questão mais científica da cor, tá bom? Então, o que nos interessa saber sobre essas dimensões? Nos interessa saber que existem valores tonais e existem cores puras. O que são valores tonais? São os tons. Então, se eu vou acrescentando luz, por exemplo, eu vou acrescentando o branco num azul, por exemplo, eu vou ter então uma modificação, não vai deixar de ser azul, não é? Mas muitíssimos tons de azul. Então, são valores tonais, chamado em arte. Essa questão dos valores tonais, ela é dominante numa pintura porque a cor, ela já exerce um peso muito grande na pintura, né? Num desenho. Então, ela tem um campo, um magnetismo forte de atração da nossa percepção, por ser sensorial, etc. Mas então ela direciona também o nosso olhar, ela atua nesse espaço, que a gente sempre fala do espaço e do tempo na arte, de uma forma bastante incisiva. Ela é muito presente nessa direção espacial dentro do campo artístico. Então o artista, ele sabe muito bem qual é o peso de você colocar cor numa obra. E você percebe isso claramente quando você se relaciona constantemente com obras de arte. Muitas vezes a própria cor é o tema, é o conceito, né, da obra. Eu queria dizer também que isso eu estou falando em termos práticos, mas também teóricos, tá bom? Então, entra aí as tonalidades, entra agora o ritmo da cor. Então, quanto mais contraste de cor, mais contraste eu tenho dentro desse campo de matiz puro e luminosidade, claro e escuro. Quando eu tenho mais contraste, eu crio movimentos mais lentos, eu crio até pausas. Então vamos ver imagens aí para ficar claro, tá bom? E na mesma maneira, o ritmo da cor, ela na gradação, né, essa lenta gradação de um tom para outro, eu tenho mais fluidez, eu tenho mais velocidade, ou seja, eu tenho um tempo mais acelerado do meu olhar, inclusive na obra. É como se o contraste criasse pausas, criasse um ritmo lento. E a gradação, ela faz você fluir, né? Olha que eu lembrei agora, quando a gente vê uma onda quebrando no mar, aquelas tonalidades todas entre o azul e o verde da onda e da transparência quebrando ali na onda rasinha, ali na areia, os nossos olhos percebem aquilo numa velocidade enorme, quase que você não capta de tão rápido que é essa gradação, e ela ao mesmo tempo é rápida na percepção, mas na gradação ela é fluida, né? Ela não tem uma pausa, ela acontece rapidamente. Então quase que os nossos olhos não conseguem perceber essa transformação de uma cor para outra, de uma tonalidade para outra. E quando a gente está, por exemplo, vendo uma mancha no mar, por exemplo, tem lá uma mancha escura de um azul mais escuro, ou às vezes provocada pela própria sombra da nuvem, ou mesmo encontro de águas, né? Às vezes a água do rio, ela fica um pouco mais, ela escurece um pouco a água do mar. E você percebe claramente o contraste e o seu olho consegue pausar naquele contraste, observar aquele contraste. Então esse é o ritmo da cor, tá bom? Ficou claro de entender, eu acho, mais expressivo.
Por que vocês acham que a cor é expressiva? É um elemento super expressivo, porque ela é muito sensorial, ela atrai muito o nosso olhar e ela causa sensação quase que imediata na gente, né? Então, a gente tem um contexto colorístico que a gente chama em arte, que é o relacionamento também entre as cores. Entre as cores existe esse magnetismo de atração. Então, quando um artista ele vai fazer uma pintura em harmonia, ele vai utilizar cores que a gente chama de complementares. Então, a gente vai utilizar, eu vou mostrar para vocês de novo aí uma outra tabela de cores complementares. O que são? Essas cores complementares, elas são o equilíbrio, a harmonia entre esse magnetismo de atração e de tensão, né, também. Então, todos esses recursos, um artista se utiliza para dar um direcionamento na sua intenção, no seu conceito, naquilo que ele está elaborando para criar, naquilo que ele está expressando, né? Então, a escolha da cor, ela é muito intuitiva, mas essa intuição ela é acessada por um conhecimento embutido já. Então, essa coisa da relação das cores complementares, eu vou citar um exemplo, por exemplo, a cor complementar do vermelho é o verde. Então, se eu estou querendo fazer buscar uma harmonia num design ou mesmo na minha própria pintura, utilizar várias cores, mas eu não quero dar uma carga única que é a cor que o vermelho carrega, então eu vou colocar o verde que vai dar uma balanceada legal. Só que elas têm um magnetismo entre elas também. E esse magnetismo também é sensorial. Então, quando você desenvolve a percepção das cores, dessa observação, isso tudo vai se tornando muito natural, muito fluido também. Então, a relação que a gente tem com as cores, ela está muito ligada às sensações mesmo. Mas que também está muito ligada à nossa relação com as coisas, com o mundo, com as nossas interpretações, com as nossas memórias, que vão formar também as nossas escolhas, nosso gosto pessoal, e que vai nos tornar pessoas com uma característica X ou Y em termos de comportamento, em termos de crenças, em termos simbólicos, né? Da maneira de agir, da maneira de falar, maneira de pensar. Então a cor, ela também exerce uma função e ela está relacionada com um campo que é mental, com um campo que é emocional, com um campo físico também e inclusive também um campo espiritual, no estado de alma, né? E essas relações, elas são espontâneas, são subjetivas mesmo. Por isso que depende de uma série de relações, desde a nossa infância, desde a nossa história. Quando você está no meio do verde da natureza, então a relação da sua própria natureza, que se manifesta muito mais na vivacidade ali no meio da natureza do entorno. Então toda essa relação de magnetismo da cor e que exerce sobre nós uma função, uma reação, vale a pena a gente conhecer, vale a pena a gente estudar. E é por isso que na arte também a cor é tão importante, porque ela tem esse aspecto complexo e relacional. Existem, né, uma influência, por exemplo, simbólica, né? A gente fala a cor branca da paz, a cor da bandeira. Então é isso. É muito visual, eu vou colocar as imagens aí de novo para você enriquecer o seu repertório visual de arte, de imagem, de produção. E também não deixe de fazer os exercícios, tá? Porque é importante você acabar de falar comigo de pensar comigo, né? Sobre isso e depois exercitar isso que a gente está conversando aqui. Então, eu vou falar o exercício, ele vai estar na descrição. O primeiro é o seguinte: crie um projeto de instalação monocromática. Então, monocromática, eu estou falando de uma cor, um matiz, que você pode usar vários tons, tá bom? Projeto de instalação. Por quê? Porque às vezes você não quer ou não pode
nesse momento, concretizar a sua instalação no espaço. Talvez você não disponha de um espaço físico, mas eu quero que você, ainda que seja virtualmente, elaborando conceitualmente, no campo das ideias, crie uma instalação. Então vou mostrar uma imagem de novo para você relembrar o que é instalação, né? Eu acredito que a gente vai fazer mais exercícios de instalações. Como eu falei, esse curso eu ia propor vários tipos, não só desenho, pintura, os mais clássicos, mas os contemporâneos também. Eu gostaria que você pensasse então nesse projeto de instalação e justificasse as suas escolhas, a cor, né, o matiz e o conceito. Então, quais são os aspectos que você utilizou da forma que você criou para justificar cada coisa que você escolhe, você justifica, tá bom? A gente não pode esquecer que quando a gente está pensando em arte, a gente não está pensando em arte só no paradigma da arte clássica. Então, a arte passou por uma quebra enorme de paradigma mesmo. Então, de questionar o que é a própria arte. E a própria arte contemporânea, ela já é um questionamento da própria arte. Então, a arte ela se quebra em relação à matéria, à materialidade, e ela ganha dimensões maiores. Ela ganha uma liberdade como ela nunca teve, que é ser conceito, que é ser palavra, que é ser gesto, que é ser subjetividade. Então, ainda que a gente possa encontrar elementos clássicos da composição, dos critérios clássicos da arte, como a originalidade, o conceito, as técnicas, enfim, mas esses não são apenas os critérios que vão continuar regendo a ideia de arte. Então, a própria metalinguagem, é que você fala da própria arte, isso também dita como conteúdo, como proposta da arte contemporânea. Mas a gente tem que considerar que eu não vou olhar para o mesmo elemento, para o mesmo aspecto de arte clássica, como a pintura, a escultura. Eu não posso querer usar os mesmos olhares, a mesma compreensão para a arte contemporânea, porque ela tem outras propostas, ela tem esse grau maior de liberdade. E ela quebrou barreiras, então ela se transformou. Quando a gente fala de quebra de paradigma, é porque ela alcança um outro nível de compreensão. E esse outro nível de compreensão requer todo um vocabulário. Por isso que a gente fala que a gente vai aprofundando na linguagem artística, é como se você deixasse de ser um analfabeto visual. E a arte contemporânea ela vai mais além. Então, porque quando eu vou numa exposição de arte e tem lá alguma coisa que eu não classifico como arte, não quer dizer que aquilo não seja arte. Então, você precisa se questionar quais as ferramentas, que mediação que eu estou precisando para compreender aquilo como arte. Antes da gente fazer um julgamento com base naquela visão clássica que a gente tem da arte ou histórica da arte. É como se colocasse dentro da história da arte, a arte contemporânea, ela não está como mais um movimento artístico. Ela não é um movimento artístico. No meu modo de entender e de algumas escolas contemporâneas, principalmente na França, é importante que a gente coloque o texto, o conceito daquilo que a gente está intencionando como uma produção artística, para a gente ter esse cabedal de compreensão do conceito, das ideias, do campo das ideias, ainda que eu vá propor isso de uma forma mais sensorial, onde não caibam palavras, como por exemplo, eu dei o exemplo da instalação, onde a pessoa vai entrar, né? Mas pode ser também qualquer objeto, qualquer coisa que... E não vamos se preocupar com os termos, porque tudo isso é passageiro. Assim como eu não me preocupo com a questão histórica da compreensão da cor, porque o que importa é como que a gente utiliza
como que a sua compreensão, a sua vivência, a sua relação com o conhecimento, com isso que você vai se tornar, esse uso que vai tornar a sabedoria, né? Então, a informação, ela tem um nível, o conhecimento tem outro nível, mas a sabedoria, que é como empregar isso, esse conhecimento, a sabedoria ela é um emprego, então, dessa compreensão. Então, quando a gente vai estudar essa produção contemporânea, que você quer fazer arte contemporânea, você precisa elaborar. Você precisa escrever, não porque a arte então deixou de ser não verbal, não é isso. Porque às vezes o objeto em si da sua criação não é verbal. Mas a elaboração sim, porque a arte contemporânea ela é grandemente, uma dimensão muito grande dela é conceito. São valores, são conceitos, são relações conceituais, né, construídas, são ainda que sejam relações, como eu falei, emocionais, subjetivas, não importa, mas ela é conceitual. Ela está numa dimensão do conceito e não é a dimensão da matéria somente, né? Muito mais conceito, muito mais ideia do que matéria. E isso questiona a própria arte, então também faz parte da arte contemporânea, o questionamento dela mesma, por isso que a gente chama de metalinguagem. O segundo exercício, faça uma lista de cores e nomeie. Então você vai, eu propus assim, isso é livre e é subjetivo, justamente para você ver a sua relação com a cor. Então o que você vai fazer? Você vai atrás de recortes de pequenos papéis bem coloridos, então você pega uma gama enorme de azuis, você pega azuis assim, quais você achar, pode ser muitos mesmo, tá bom? Há mais de 40 azuis, não tem problema, por que não? E daí, né? Então faça digitalmente, faça isso digitalmente, não tem problema, mas faça isso. Procure ver qual o maior número de gamas de tons que você vai conseguir dentro de um matiz. Então, vamos pegar as cores primárias, as cores secundárias, tá bom? Principalmente. Vamos pegar então os marrons, os ocres, os cinzas, tá? Os brancos, os pretos, né? Tem preto azulado, preto avermelhado e preto amarelado, tem diversos. Então, se você pegar recortes de papéis, de propagandas, de eventos, enfim, recorte, faça uma tabela. É legal porque depois você vai poder escrever na frente. Eu quero que você nomeie em sensações. Vamos pegar uma cor e falar assim, qual é a sensação, que nome eu daria para essa cor? Ah, eu chamaria de laranja explosivo, por exemplo, tá bom? É um exemplo, porque te causa uma sensação de explosão, tá? É simples mesmo, é simples, mas é enorme. Eu quero muito ver o que você está fazendo, o que você está pensando, o que você está produzindo, tá? Não esquece de me mandar, pode ser foto, eu peço só para não enviar vídeo quando eu não pedir vídeo, para não sobrecarregar o tempo de eu conseguir, não é nem o celular, mas é o tempo que eu vou conseguir te dar esse retorno, tá bom? Que aí eu vou acabar demorando um pouco mais. Mas me mande fotos, me mande anotações, tá bom? É um prazer enorme estar aqui e eu espero você para a próxima aula, tá bom? Até mais!